Olá, gente, tudo bem? Eu sou Jaqueline Airoso, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal, onde hoje eu vou contar para vocês uma história terrivelmente inesquecível. Antes de qualquer coisa, não esqueça já de se inscrever no canal, deixar o seu like, se possível um comentário, para ajudar meu canal a crescer, já que ele é apenas um bebezinho aqui no YouTube. Dito isso, então, vamos já para a história de hoje. O caso de hoje é a prova viva da monetização da maternidade nas redes sociais. Vocês já perceberam como isso é lucrativo, né? Como pega bem você ser uma mamãezinha perfeita de internet? Como isso é comercial? Existem inúmeras influências hoje em dia mostrando e romantizando uma rotina de maternidade fácil e perfeita, onde as mães mal ficam com seus filhos, os seus corpos já estão secos e sarados 10 dias após o parto. Elas têm 4, 5 babás, são multimilionárias e ainda tem a cara de pau de chamar isso de maternidade real. Vocês imaginam a influência gigante que isso causa em cima do papel da mãe, que já é tão cobrado e sobrecarregado pela nossa sociedade. Enfim, não vamos adentrar nessa parte. A gente está cansado de saber que famílias perfeitas, pessoas perfeitas não existem. Somos pessoas boas ou ruins, que cometem erros, muitas vezes tentando acertar, mas até para tudo isso tem limite, né? Não vou adentrar aqui também na banalização crescente do termo mãe narcisista, que agora aparentemente se tornou tão comum quanto dá para frente. Mas se existem algo bom em desconstruir esse mito de que a mãe é uma figura perfeita, se existe algo bom nisso, é a gente admitir o óbvio, que mães não são anjos, que pessoas que são mães, muitas são pessoas ruins, são pessoas horríveis, sim. A história que eu lhes conto hoje é da mãe e influenciadora Ruby Frank, que ficou famosíssima aqui na plataforma do YouTube por mostrar ali como que era a sua rotina familiar, enquanto se mostrava sendo uma mãe exemplar. Inclusive, ela dava dicas de educação. Para vocês terem ideia, o canal dela aqui no YouTube tinha para mais de 2 milhões de inscritos. A Ruby tinha uma típica família religiosa, Mormon, né? Que eram da Igreja do Santo dos Últimos Dias e vivia em um belo subúrbio de classe média em Utah, nos Estados Unidos. 8 Passengers, que era o nome do canal dela, era referente ao número de pessoas na família. A Ruby, seu esposo Kevin e os seus 6 filhos, totalizando então 8 pessoas, né? 8 passageiros nessa família. Ela começou então mostrando uns momentos familiares, como que era a rotina de uma família grande, como que era, né, de cuidar de uma família com 6 filhos. Existe muita gente que gosta de acompanhar esses conteúdos. É um conteúdo que pode ser bem legal, pode ser bem interessante assim de assistir. A Ruby e o Kevin tinham um estilo um tanto quanto rígido de educar os seus filhos e de conduzir a sua família em geral. Mas lá, quando eles estavam no auge, isso aparentemente não era um problema, já que eles continuavam crescendo absurdamente nas redes sociais e tinham cada vez mais pessoas não só seguindo eles, mas como se influenciando pelas dicas de educação que eles davam. Lá por volta do ano de 2015, 2016, os vlogs se tornaram uma certa obsessão aqui, né? Já que todo celular tinha câmera, todo mundo poderia fazer vídeo o dia inteiro. E a família da Ruby não ficou de fora. Eles faziam vlogs, muitos vlogs, e viralizavam absurdamente, e por isso que o canal cresceu tanto. Só que viralizar significa que você vai ganhar seguidores, você vai ser visto, então, consequentemente, você vai começar a receber críticas, e com a família da Ruby não foi diferente. As pessoas começaram a perceber que essa maneira rígida que ela tinha de educar os filhos era um tanto quanto problemática. Tem um vídeo onde ela se refere ao jantar como se fosse um privilégio, onde ela ameaça os seus filhos, que diz que se eles não pararem de brincar de lutinha, eles vão ficar sem o jantar. Estranho, né? Uma outra ocasião, a filha dela, que era uma criança pequena ali, de bem menos de 10 anos, foi para a escola e esqueceu de levar o lanche. E como vocês sabem, lá nos Estados Unidos as escolas funcionam no período integral. Como a menina esqueceu o lanche, a escola ligou para a Ruby para dizer que a menina estava com fome e que ela deveria ir até lá levar alguma comida. E ela fica muito indignada, dizendo que ela não vai levar comida, que a responsabilidade de levar comida era da menina e que, já que ela esqueceu, ela deveria ficar com fome. E ela inclusive pede que a escola não dê comida para a menina realmente sentir fome e aprender uma lição.
Existem diversas maneiras diferentes que as pessoas criam seus filhos. Tudo isso influenciado por religião, cultura, classe social, entre outras coisas, né? Muitos pais se sentem perdidos e por isso procuram figuras, né, para serem seus exemplos, para serem suas influências. Por isso, tantos pais alcançavam a Ruby. Existiam pessoas que concordavam com o jeito que ela criava os filhos. Segundo o esposo dela, ele dizia que eles criavam os filhos assim para que os filhos fossem pessoas resistentes, donos de si mesmos e responsáveis. O que não está errado, né? Esse objetivo não é errado. Todos nós que temos filhos queremos sim que nossos filhos sejam fortes, resilientes e independentes. Mas tudo tem limite. A gente não vai levar nossos filhos à independência e à autonomia, traumatizando eles, machucando eles ou deixando que eles passem fome. Afinal de contas, nossos filhos são nossa responsabilidade. Teve um outro fato também que deixou a audiência do 8 Passengers bem indignada, que foi um dos filhos, que já era adolescente, que já era mais velho. Ele contou que estava há 7 meses dormindo em um puff, porque ele tinha feito uma trollagem com um dos irmãos menores e o seu castigo era estar dormindo já há 7 meses em um puff. Eu não sei o que vocês acham disso, mas eu sou mãe e eu não consigo achar isso normal. Se fosse passar uma noite, tudo bem, mas assim, 7 meses... Quando foi tocado nesse assunto com a Ruby, ela deu muita risada, ela achou que, nossa, não era nada demais. Assim, eu até entendo que se a gente for olhar para gerações para trás da nossa, para trás, né? A minha geração, eu nasci em 90, a gente já foi criado com um pouco de rigidez, a gente apanhava, a gente não tinha tantas coisas, né? E as gerações, quanto mais você for indo para trás, você vai ver que as gerações sofriam mais, apanhavam mais, tinham mais responsabilidades, casavam cedo, viravam pai e mãe cedo. Mas é porque naquela época eram outros costumes, né? Era pouquíssima informação, eram pessoas que não tinham estudo, que não tinham instrução e que eram apoiadas em criar os filhos desse jeito, pela igreja ou até pelas próprias tradições familiares. Então a gente entende quando a gente olha para o passado e vê que as coisas eram dessa forma, mas hoje em dia não tem mais como colocar essa desculpa da desinformação, da falta de conhecimento ou de não saber que isso é errado. E sem contar que hoje em dia tem as interferências externas, né, da escola, do governo, das assistências sociais, então isso aqui já dava para ver que tinha alguma coisa muito errada. Esse incidente do puff acabou fazendo barulho, chamou a atenção. E acabou que várias pessoas fizeram um abaixo-assinado que coletou milhares de assinaturas para que aquela situação sofresse algum tipo de interferência, o que fez com que o Serviço de Proteção à Criança fosse acionado para a Ruby. Depois que esse negócio do puff veio à tona, todas as coisas ruins e problemáticas que a família já tinha feito ou falado começaram a viralizar novamente, as pessoas começaram a fazer reacts. E tudo que acontece na internet, os memes, os exposits, como vocês sabem, tudo começou a acontecer ao mesmo tempo. E aí começou a ruína, a queda da Ruby Frank. A Ruby e o Frank sempre se defendiam dizendo que tudo isso era uma tempestade em copo d'água, que as pessoas estavam exagerando nas suas reações, que o que ela fazia com os filhos não era nada demais e que era muito injusto as pessoas achar que eles não eram bons pais por causa daquilo. Conforme o cancelamento ia aumentando e impactando também a audiência do canal 8 Passengers, que foi começando a ficar menor e a gente sabe que posteriormente acabou sendo totalmente deletado da plataforma que estamos nesse momento. Até ali pelo ano de 2022, a Ruby estava totalmente ativa nas redes sociais, toda engajada, sempre fazendo aconselhamento na questão de educação dos filhos, e ela tinha uma parceira que era a Jodie Hildebrandt, que era uma outra mãe perfeitinha de internet. Elas tinham um programa de aconselhamento parental e elas tinham sim um certo público que acompanhava o trabalho delas, mas também não era nada que se comparasse à audiência do 8 Passengers. A Ruby já falou que o canal 8 Passengers lhe rendia milhões e era muito grande. Então esse outro trabalho que ela tinha não era tão bom assim, não era tão grandioso, até porque muitas pessoas já tinham perdido a admiração por ela. Chegamos então em agosto de 2023. Um menino de 12 anos, com alguns machucados pelo corpo, chega até uma casa pedindo água e comida. A polícia é acionada e descobre-se que esse garoto fugiu de sua casa através de uma janela, escalando uma janela. Ele ainda estava com o tornozelo preso por fita adesiva.
Ele é então hospitalizado devido aos ferimentos com corda que acabaram por rasgar a sua pele, e também ele está com uma profunda desnutrição. Na casa da qual ele fugiu foram encontradas outras 5 crianças em estados deploráveis. Acho que vocês já sabem de que casa que eu tô falando, né? Todos os filhos viviam mal, todos comiam mal, todos eram sujos e sofriam, mas dos 6 filhos tinham 2 que eram mais castigados, para os quais a Ruby criou um ambiente praticamente no estilo militar. Esses filhos em questão tinham 9 e 11 anos, eles eram privados de comida e água, de entretenimento, né, brincadeiras, de cama confortável e até de conviver com os irmãos, que eu acho que depois da comida e da água é a pior coisa. Todos os 6 filhos eram obrigados a fazer tarefas embaixo do sol escaldante, sem água, pisando descalço no concreto, tá? Quente, num alto verão, assim, num calor terrível. Várias vezes eles eram amarrados tanto nos pés quanto nas mãos para não fugirem. E nessas situações eles eram frequentemente espancados. Tanto que quando eles foram resgatados, os 6 precisaram ser hospitalizados por conta de vários ferimentos espalhados pelos seus corpos. A youtuber Ruby Frank, então, um exemplo ali de mãe, foi presa por maus tratos e abuso infantil agravado, assim como também, pasme, a sua parceira ali de trabalho, a Jodie Hildebrandt, que foi presa pelas mesmíssimas acusações de abuso e maus tratos contra os seus filhos. Depois de presa, a Ruby assumiu a culpa sozinha por tudo que ela fez, e o tempo todo ela disse que o marido não era culpado, que somente ela era culpada por tratar as crianças daquela forma. Ela foi presa ali em agosto e quando foi já no mês de outubro, o seu marido, Kevin, já pediu o divórcio, o que significa que a tutela das crianças ficou com o Estado, né? Elas ficaram ali sob a responsabilidade do Serviço de Proteção à Criança. Depois que tudo aconteceu, as irmãs da Ruby falaram que sabiam que ela não era boa com as crianças, só que elas não podiam se meter. Assim, quando elas estavam por perto, da maneira que fosse possível, elas tentavam fazer com que as crianças ficassem relativamente bem alimentadas e limpas, mas elas também não podiam se meter tanto, então elas ficaram muito felizes quando a Ruby finalmente foi presa. Mas que essa história tenha um final feliz, né? Eu, como mãe, não consigo deixar de pensar nos rastros que isso deixou de traumas na vida dessas crianças. A questão ali dos ferimentos é tratado e logo isso é esquecido. Mas a parte psicológica, emocional, imagine quantas feridas isso não trouxe para essas crianças, mesmo que elas façam terapia e tentem de todas as formas superar. Algum momento elas vão ter que olhar para trás e lembrar do que a própria mãe fazia com elas. Então, assim, isso é dor sem fim, isso é sofrimento sem fim. Eu espero do fundo do coração que essas crianças fiquem bem algum dia e deixem para trás o máximo que for possível todo esse sofrimento. Por fim, a Ruby foi condenada a uma pena de entre 1 e 15 anos, né, por maus tratos e abuso infantil agravado. Eu queria trazer de reflexão sobre esse caso aqui agora, já no final do vídeo, sobre isso, né? As boas mães, as mães perfeitas da internet. Gente, parece óbvio, mas na internet a gente só mostra o que a gente quer mostrar. Eu mesma tenho uma página sobre maternidade atípica, porque os meus 2 filhos são autistas, e lá eu não produzo muito conteúdo, porque eu não tenho tempo, né? Porque eu estou cuidando dos meus filhos. Mas eu mostro um pouco do dia a dia, sobre autismo, como que é. E as pessoas sempre falam, você é boa mãe, você é ótima mãe. Gente, as pessoas não sabem, não tem como saber se eu sou mesmo uma boa mãe. Só quem sabe se eu sou uma boa mãe são os meus filhos ou alguém que mora dentro da minha casa, porque as pessoas sempre vão mostrar recortes de uma vida perfeita, de uma mãe perfeita. Elas vão tirar foto de mostrar tudo bonitinho. Elas não vão mostrar os momentos tensos, elas não vão mostrar os momentos de crise, tá? Então, muito cuidado com quem vocês pegam para serem seus influencers, para te darem dicas. Saiba filtrar o tamanho dessa influência, o quanto isso vai te impactar, o quanto isso vai fazer a sua cabeça, porque as pessoas só mostram pedaços ali, um pouquinho do que elas querem mostrar. Não tem um manual de educação dos seus filhos, mas eu diria, respeite eles, cuide bem deles, alimente bem, deixe eles limpos, leve para a escola, leve para o médico, leve para o dentista, leve para passear.
compre roupas para o tamanho deles, não deixe que eles passem calor demais, nem que passe frio. Eu acho que é isso, gente, o respeito e o básico, né? Para vocês verem, inclusive, que isso não fica ali preso na classe social, né? Uma vez que a Ruby tinha uma situação financeira muito boa e ainda assim, olha como ela tratava os filhos, infelizmente, que chegaram a passar fome e sede. Mas é isso, gente. Mais uma história terrível, mas pelo menos tem final feliz. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.